pastora Gabi Mello e juntos gostaria de compartilhar com você os ensinamentos do DEC, do Departamento de Ensino da Catedral da Família. São aulas que você vai poder aprender durante a sua caminhada como cristão. E hoje nós vamos dividir juntos a primeira aula do módulo básico, onde vamos aprender sobre a Bíblia, que é o nosso manual de vida. A Bíblia, ela é a nossa bússola de cada cristão. E talvez em algum momento na sua vida, por mais que você não tenha habilidade ainda em manuseá-la, pelo menos um dia você já viu, você já se deparou com a Bíblia. Sabe quando a gente ainda não conhecia Jesus e que naquele cantinho da nossa casa ficava uma Bíblia aberta, geralmente no Salmo 91, não é? Então, hoje nós vamos aprender como manusear a Bíblia. Assim como qualquer livro, a Bíblia também contém um índice, onde você pode verificar logo no princípio da sua Bíblia quais são cada livro e cada capítulo nós vamos aprender a manusear. Como é que a gente aprende isso, pastora? A Bíblia, no topo de cada capítulo, de cada livro, ela contém o seu nome, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Lá no topo da Bíblia vai conter o nome do livro que você está abrindo. Aquela numeração maior significa o capítulo que você está lendo. E durante a sua leitura você vai verificar que no início de cada frase contém um númerozinho menor. Esse significa o versículo. Então, como nós lemos a Bíblia? Gênesis, que é o nome que está em cima, capítulo 1 é o número maior, versículo 20. Nesse exemplo, o que seria? Vamos lá. Gênesis, capítulo 1, verso 20. Disse também Jesus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então, você vai verificar durante o seu manuseio sempre o nome do livro, o número maior, que é o capítulo, e um númerozinho menor, que é o versículo. E o que nós vamos aprender nessa primeira aula do módulo básico referente à Bíblia? Primeiro, nós vamos aprender que ela é uma inspiração das Escrituras, que é um cânon sagrado, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o estudo diário. Esses 5 tópicos nós vamos desenvolver agora. E o que é a Bíblia para você? No meu caso, a Bíblia para mim é um manual de vida, é uma bússola. Você já teve experiência de comprar um equipamento e que você ficou com preguiça de ler o manual e geralmente não saem umas coisas muito legais daí? Ou você queima, pifa o equipamento, ou você acaba demorando um tempo maior para aprender a manusear esse equipamento que você comprou, não é verdade? Assim é a Bíblia. Quanto mais nós tivermos intimidade com ela, quanto mais nós manusearmos a Bíblia, mais rápido nós vamos achando os capítulos, os versículos e os livros. Ok? Então, daqui para frente, esse vai ser o seu manual de vida, o manual do novo discípulo. A palavra de Deus, ela está revelada, contida aqui na Bíblia. Mas como foi isso? Foi do nada, uma pessoa pegou uma caneta e começou a escrever? Não. Ela foi uma revelação e uma inspiração divina, dado a 40 escritores que foram responsáveis para a escrita dessa Bíblia. Ela é uma regra de vida, de fé e de conduta. A palavra Bíblia é originada do grego. O termo Bíblia significa livros ou uma coleção de pequenos livros. E o que se trata, o que a gente pode falar sobre a inspiração das Escrituras? Quem foi a pessoa responsável para inspirar os escritores sobre os assuntos contidos, os capítulos contidos na Bíblia? Você sabe? Bem, foi o Espírito Santo de Deus. Ele inspirou e capacitou, como nós dissemos anteriormente, 40 autores para que eles produzissem o livro dos livros. Essa escrita durou mais ou menos aproximadamente 1.600 anos para ser escritas. E em 1452,
Esse alemão que está aqui no rodapé, o J. Gutenberg, foi a pessoa responsável pela impressão da primeira Bíblia. E o que é o cânon sagrado? Essa palavra cânon ou canon significa régua, é a relação em relação à Bíblia e significa a regra usada para determinar se um certo livro poderia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão. No entanto, é importante ressaltar que os manuscritos bíblicos eram canônicos no momento em que foram escritos, e escritura era escritura a partir do momento que a caneta tocava o pergaminho. Então ela passava a ser santa, ela passava a ser inspiração divina a partir do momento em que o autor posicionava a sua caneta no pergaminho e ali começava a sua escrita das palavras. Então, mais uma vez, para nós reforçarmos, Bíblia ou cânon, você vai ouvir essas duas formas de linguagem, significa um conjunto de livros. E esses livros, eles são departamentalizados, eles são divididos. E mais aqui um pouquinho na frente, nós vamos mostrar para vocês como é que se ocorre essa divisão dentro da Bíblia. Como foi formada? Como ela é dividida? Como é esse conjunto de livros que formam as escrituras? Bem, a Bíblia contém, ao todo, 66 livros. Ou seja, esses 66 livros são divididos em duas partes. O Antigo Testamento, que você também pode reconhecer com a sigla AT, e o segundo, que significa Novo Testamento, também representada pela sigla NT. O Antigo Testamento, ele é subdividido em 39 livros, e esses livros também são divididos em partes. Os 5 primeiros livros são chamados de Pentateucos. Os próximos seguintes, os 12, são chamados livros históricos. Próximos são os livros poéticos, que contêm 5, os profetas menores, que também são 5, e os profetas maiores, que também são 5. O Novo Testamento, ele é dividido em 27 livros, 4 evangelhos, um livro histórico, 21 epístolas, sendo que 13 são as cartas paulinas e 8 são as cartas gerais e um livro profético. Quais são os livros contidos no Antigo Testamento, ou seja, antes do nascimento de Jesus? Os 5 primeiros livros, que são o Pentateuco, contém Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 12 livros seguintes, que são os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vamos lá ao grupo dos livros poéticos, que são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, não é Eclesiásticos, e também Cântico dos Cânticos. Os cinco próximos livros são os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os 12 que virão a seguir do Antigo Testamento são os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Podemos passar então para o Novo Testamento? Então vamos lá. O Novo Testamento, ele é dividido também nos 5 primeiros, e que já vem a partir do ministério de Jesus, que fala dos livros históricos, que são contidos os evangelhos mais os Atos: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos
dos Apóstolos. Os 13 próximos livros do Novo Testamento são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, não é o time do Corinthians, é 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. As epístolas gerais são divididas em 8: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas. E o último livro, que é o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Ok? Podemos seguir? A gente vai passar para você uma musiquinha que, apesar de ser infantil, ela é muito usada nas EBFs, nas escolas bíblicas das crianças. E isso vai ajudar a você memorizar a sequência dos livros contidos na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Espero que você também goste. Compartilhe com seus filhos, compartilhe com a sua família esse conhecimento dos livros da Bíblia. Então vamos lá, recapitulando. Qual é a diferença de uma Bíblia cristã para a Bíblia católica? Há uma diferença entre uma e outra. Vamos lá. A Bíblia católica também é dividida no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo Testamento foram escritos em grego da Bíblia católica, que contém 7 livros a mais, traduzidos para o hebraico pelos judeus por volta do ano 3 a.C. Quais são esses livros contidos a mais na Bíblia católica? Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Então, esses são os livros que são contidos a mais, que é diferente da nossa Bíblia cristã. No livro de Daniel também contém o capítulo 13 e 14. E Esther também contém trechos que não existem na nossa Bíblia. Então, essa é a diferença da Bíblia católica para a nossa Bíblia cristã. Na nossa Bíblia, o Atos dos Apóstolos só contém os livros em hebraico, ok? Então, era na época da Reforma Protestante do século XVI depois de Cristo. Tinha a ideia de voltar às fontes, de redescobrir a cultura da antiguidade, e a Igreja Católica já lia esses textos em gregos, e Lutero defendia a ideia de voltar aos textos mais antigos em hebraico. Nas edições ecumênicas aparecem todos os livros. Então ficou aqui uma dicasinha e uma instrução de curiosidade para você. E o que significa o estudo diário? Por que é importante nós lermos a Bíblia todos os dias? Eu comecei dando o meu exemplo que eu tenho a Bíblia como um manual de vida, como uma bússola. Então, como que eu posso ir para uma caminhada sem ter um direcionamento? Esse direcionamento eu acho na Bíblia, através dos escritos que foram inspirados por Deus através do Espírito Santo. Por que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias? Para saber aonde ir. Se você principalmente passa por um tempo de desorientação, sem saber o que fazer e que caminho você deve seguir, que decisão você deve tomar, esse é o melhor caminho. Leia a palavra do Senhor. Por que também que é importante nós lermos diariamente a Bíblia? Para encontrarmos libertação. Você vai aprender que durante a sua caminhada com Cristo, essas mudanças elas vão ocorrendo diariamente. A cada minuto que você separa da sua vida para ter o conhecimento bíblico, você vai obtendo revelações do Espírito Santo também. E aí você vai tendo mais forças para se libertar das suas velhas atitudes, das velhas manias, daqueles pecadinhos que você tem a tiracolo. É através da leitura da Bíblia que você vai ter essa direção. Por que a gente deve ler a Bíblia diariamente? Para nós vivermos em paz,
para você ter tranquilidade, para você sentir o que a Bíblia diz, a paz que excede todo o entendimento. Para que você tenha alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Para obter êxito, para você ter sucesso, até instrução de finanças você encontra na Bíblia. Instrução para educar os filhos, para se comportar como uma boa esposa, para se comportar como um bom marido, para administrar os seus bens. Enfim, essa é a melhor instrução para a nossa vida. Em todas as áreas você encontra um ensinamento dentro da Bíblia. Para ter mais fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir significa também nós estarmos lendo. Você pode fazer esse exercício diário, você pode falar em voz alta e aí você vai estar se alimentando da palavra de Deus. Para obedecer mais a Deus, é fácil nós obedecermos em tudo? Não é. Tem certas coisas na nossa vida que é mais fácil nós abandonarmos, mas tem outras que a gente precisa se esforçar. E você vai tendo essa força, você vai obtendo esse direcionamento na medida que você fica mais próximo da Bíblia. Antes você estar próximo da Bíblia, você ter afinidade, ter esse livro de cabeceira, não só para enfeitar lá o teu quarto ou a tua casa, mas para você andar com o seu escudo, com a sua Bíblia, para você ter mais sabedoria, para tomar as melhores decisões, para tomar o melhor caminho a ser seguido, para as suas escolhas serem mais assertivas. Para ter também uma vida pura, essa pureza nós encontramos também os ensinamentos aqui na Bíblia. Nós temos que ser fortalecidos pela palavra de Deus para abandonarmos as práticas antigas, os pecados, a estarmos abertos a sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. É importante nós termos o contato diário com a Bíblia para termos uma vida pura. E o que significa essa pureza? A cada dia nós nos empenharmos para sermos limpos. Limpos de quê? Do pecado, das práticas antigas, de como a gente falava. Talvez você fosse muito arredio, muito ríspido nas suas atitudes. Você sabe que algumas coisas ainda você faz são erradas. Como você trata as pessoas à sua volta. Essa forma de purificar ocasiona todos os dias uma transformação de vida. Mas é fácil? Não é. Mas você vai ter mais facilidade, ou seja, vai ser menos complicado você passar por essa transformação de vida tendo o conhecimento da palavra de Deus. E por fim, e que eu acho que também é uma das atitudes mais importantes, é para discernirmos entre o bem e o mal. Sabe quando antigamente a gente dizia assim, eu tô sentindo um negócio? Essas coisas que a gente sente hoje, uma vida com Jesus, é o Espírito Santo que nos dá uma cutucada. É Ele que nos acende um alerta para que a gente tenha o discernimento de que nós não estamos tomando uma boa decisão para algo que vai se encaminhar para um fim que não vai ser tão bom assim. Então, decidir entre o bem e o mal, nós temos as informações contidas na Bíblia. E quem vai nos dar esse toque, esse feeling, quem vai fazer com que essa luz seja acendida para nós fazermos a melhor escolha é o Espírito Santo de Deus. Então, fica aqui a minha dica, seja praticante da leitura da palavra de Deus. E outra, se você ler pelo menos 3 capítulos por dia, em um ano, você consegue ler a Bíblia toda. Ah, mas é muito grande. O que são apenas 3 capítulos? Você fica, às vezes, horas no WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais e tem dificuldade para ler a palavra de Deus. Mas nada é tão importante do que você está alimentado. Então, comece a fazer esse exercício, tire um tempinho do seu tempo e seja praticante do seu manual da palavra de Deus. Fica com Deus. Deus te abençoe.